Fui ao mar e não vi nada. Nem sequer vi onde estava. Só ouvia a solidão da cantiga que eu cantava. E senti-me só, no escuro. Onde está a alegria que eu sonhava alcançar? Olá! Com esse trecho de fado muito mal declamado do grupo Madre Deus, começamos mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad, para tentar entender a relação entre as situações de perigo e o direito de viver em família. Mas também quero aproveitar o espaço para dizer que eu estou utilizando da nossa gravação para fazer uma parceria com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no qual eu trabalho, para que possamos também colocar esse mesmo conteúdo dentro do Pode Falar Criança, que é o nosso podcast aqui do Mato Grosso do Sul. Mas antes, eu quero explicar quem sou eu aqui na fila do Tereré. Eu sou o Diógenes Duarte, tenho cabelos castanhos, o pouco que me resta de cabelos, sou um pouquinho gordinho, sou branquinho, uso óculos, hoje estou com a blusa azul listradinha da Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça. E o meu companheiro de viagem hoje é um excelente companheiro, não podia ter melhor. Diga para nós quem é você na fila do pão, meu irmão. De queijo, pão de queijo. Pão de queijo ou de queijo também, que aqui em Minas é sempre muito bem-vindo. Que bom estar com você também, Diógenes. Meu nome é Júnior, eu faço parte da Angaad e sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos, uso óculos, estou usando uma camisa preta. Ao meu fundo aqui, nós temos ali alguns livros para contar histórias e as fotos da família. O Diógenes recitou aqui muito bem, embora ele seja modesto, uma letra de um fado, que a gente sabe que é um estilo de música português sempre muito triste, né? O que será que essa solidão retratada na música tem a ver com o direito de crianças e adolescentes viverem em família? Subam todos a bordo, vamos navegar para além mar, para falar com a nossa querida Bárbara Toledo, que se meteu a navegar em águas tormentosas, essas águas que são as águas do direito à convivência familiar. O leme do Pode Adotar e do Pode Falar Criança de hoje está nas mãos dela. Gente, Maria Bárbara Toledo Andrade e Silva é mestre em Direito no Brasil e em Portugal, escritora, cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção Quintal de Ana, lá de Niterói. E vou dizer o seguinte, ela adotou seus filhos, inclusive os biológicos, e vai falar um pouco dessa viagem. Bárbara, muito obrigado por estar conosco. Conta pra gente, quem é você na fila do pastel de Belém? Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês, né? Como vocês disseram, eu sou a Bárbara Toledo, uma mulher que se acha uma menina ainda, de pele branca, cabelos castanhos, compridos, baixa, né? De baixa estatura. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul marinho com um colar laranja de artesanato, que eu gosto assim também de um estilo meio Carmen Miranda de ser, né? Bem alegre, por isso que eu me considero uma menina alegre, sonhadora ainda, que acha que vai conseguir transformar o mundo. E justamente chegando nesse porto da Angaad, que é um porto seguro para nós que somos de grupos de apoio à adoção, que ajudamos, né, a tantas famílias realizarem o seu sonho, nós temos assim um sentimento parecido com essa música, né, que foi falada aqui, declamada, da solidão, da tristeza, porque nós, grupos de apoio à adoção, aqui representados pela Angaad, nós estamos preocupados com o futuro de tantas crianças que não estão em família, que não tem o aconchego de um pai e uma mãe, a cama de um pai e de uma mãe para eles recorrerem depois de um pesadelo, né? Como até o Sávio fala muito, essa figura, né, de linguagem, mas é bem real nas nossas famílias, que nós sabemos. Quem não teve um filho que foi pedir arrego depois de um pesadelo, porque estava passando mal durante a noite, e muitas dessas crianças não têm. E é isso que dói
no nosso coração que vai ao encontro da letra dessa música, desse fado. Mas nós temos, com esse sentimento de esperança, né, de querer mudar o mundo, a gente tem esse cacuete, né, de achar que vai conseguir. Eu acho que também nós podemos comemorar que, enquanto grupo de apoio à adoção, enquanto ANGAAD, né, nós conseguimos avançar muito no nosso Brasil. E quando eu tenho a oportunidade de vir a Portugal, estudar um pouco o direito português, que na época quando eu vim, era o único mestrado em direito da criança que havia. Não havia no Brasil um mestrado em direito da criança, da família e das sucessões. Então, isso despertou o interesse de saber como é que era esse estudo. E agora no Brasil já há essa cadeira. Mas eu descobri um universo aqui não tão distante do Brasil. Isso virou, inclusive, um livro, né? Você acaba de lançar aí Situações de Perigo e o Direito de Viver em Família. Ele faz parte exatamente desses estudos? Exatamente. Ele é fruto desse mestrado, né? Tem algumas pequenas alterações, mas a tese, em síntese, é a tese do meu mestrado, porque é um tema que a gente não fala muito no Brasil, né? A gente não se debruça muito sobre as situações de perigo, que no Brasil são chamadas, aqui em Portugal são chamadas situações de perigo. E no Brasil são chamadas situações de risco e vulnerabilidade social, que estão elencadas no ECA, como aqui na Lei de Proteção da Criança e do Adolescente, e do jovem, aliás, aqui eles não chamam adolescente, eles chamam criança e jovem. Mas aqui há uma diferença, isso me encantou muito, quando eu comecei a estudar. Eles são muito precisos, né, ao descrever as situações de perigo. E mínimas coisas caracterizam situação de perigo. Né? A nossa legislação é um pouco mais aberta. E aqui não, eles são muito pontuais. Inclusive, que eu tive a oportunidade de morar aqui com meus filhos. Eu estou falando, inclusive, de Portugal, que eu estou em viagem a Portugal. Até por isso a nossa introdução toda ligada a Portugal e fados e tudo mais. Aqui nós não contamos essa história, a Bárbara está lá. A maior claridade aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando eu comecei a estudar, né, no mestrado essa disciplina, me encantou muito a forma como eles descreveram as situações de perigo com tanta clareza, para não ter dúvida do momento que o Estado, que é corresponsável na garantia dos direitos da criança, pode e deve intervir, né, em respeito à autonomia de cada família, porque as famílias têm isso garantidos, né? O princípio da autonomia, da privacidade. E no Brasil a descrição já era mais assim aberta, não tão pormenorizada, e talvez isso tenha gerado em mim a curiosidade: será que é por isso que no Brasil se torna há uma demora maior na intervenção estatal para a proteção da criança numa situação dessa? Por que nós temos essas situações de perigo? De onde vem isso? Porque, infelizmente, as famílias não cumprem com as suas responsabilidades parentais, que no Brasil se chama poder familiar. As famílias entendem, muitas vezes, eu digo os pais, os representantes legais da criança, entendem que esse poder familiar é um poder, enquanto de poder não tem nada. É muito mais um dever do que um poder, porque ele tem que cumprir uma série de ações para a formação e o desenvolvimento integral dessa criança. Porque essas pessoas não cumprem as responsabilidades, esses pais não cumprem as responsabilidades que lhes são inerentes, as crianças ficam expostas ao perigo igualmente no Brasil, não tem diferença. A criança que não tem a sua saúde cuidada pelos seus representantes legais, seja um pai, uma mãe ou os pais, né? Ela está numa situação de perigo se ela não toma as vacinas, né? Se ela não vai fazer lá o exame periódico no médico. A
criança que não vai à escola. Só que isso aqui, é elencado como isso tudo é falta de... elencado, isso tudo é elencado, e isso não tem classe social. Eu fui avisada, na época que eu estive aqui, morando aqui, que a minha filha não poderia faltar tantos dias de aula, senão eu ia ser questionada, eu e o Sávio íamos ser questionados pela Segurança Social. Que também, como que ela, às vezes que eu até viajei para o ENAPA em Bonito, eu tive que deixar um representante nomeado para minha filha, porque se fosse questionado, cadê a mãe, que viajou 10 dias, 15 dias? O policial na rua, se você atravessa com a criança fora da faixa, eu tenho um péssimo hábito que é atravessar a rua em diagonal. Adoro atravessar em diagonal. Encurta o caminho, né? Para falar a verdade. Encurta o caminho. Ele para e te chama a atenção. Uma pessoa no supermercado que grita com a criança, que fala, que é o pai, a mãe, poxa, você tá... não vou comprar nada disso, ou fala alguma coisa assim, ele é chamado a atenção. Não tem esse pudor que nós temos no Brasil, né, que não pode falar, o policial, inclusive, tem medo de agir, de sofrer até uma represália. Aqui não, aqui ele é uma autoridade mesmo, e tem que ser respeitado, porque eles são muito incisivos nessa fiscalização da situação de perigo. Assim, é curioso, sabe? Essa preocupação de eu ser uma família com uma noção jurídica, né? Uma noção da responsabilidade familiar, mas mesmo assim, já que eu tenho essa noção, eu tenho que deixar a pessoa designada na minha ausência. Acabou que na apresentação a gente falou que ela tem filhos, que ela adotou tantos biológicos. Quantos filhos você tem hoje, Bárbara? Eu tenho 5 filhos. Olha só. E foram 5 pegando a mão para atravessar a rua aí em Portugal ou não? Foi só uma parte? Só umazinha. Os outros já estavam atravessando sozinhos. Gente. E aqui tem a prerrogativa da escola ser pública, a saúde ser pública. Você recebe o telefonema, eu recebi, do centro de saúde, da enfermeira de família, responsável pela minha família. Mãe da menina Maria Fernanda, tem que trazer a menina para vacinar até o dia tal. É assim, eles estão muito ligados nisso. É uma notificação, não é um convite. É uma notificação. E isso, se não acontecer, eles comunicam a Segurança Social para chamar a minha atenção. É só uma pergunta, como você falou lá, a gente é do direito e mesmo assim a gente acaba tendo que se adequar. Mas, na verdade, também a nossa formação é num outro direito, num outro sistema jurídico, né? O que você entende aí como princípios jurídicos do que você estudou relacionados aí ao direito da criança e do jovem, né? Que aí é criança e jovem. Bom, eu posso dizer que os princípios são os mesmos, tá? Basicamente, eles dão maior destaque à audição da criança. A audição é a nossa oitiva da criança. Sim. Eles dão muito destaque a essa necessidade, essa prerrogativa da criança poder falar. Lógico que tem a idade mínima, mas eles gostam de ouvi-la. Uma audição especializada, sim. Especializada. Agora, aí na frente que a gente vai perceber alguns passos que o Brasil já deu muito mais avançados, como, por exemplo, o depoimento sem dano. O doutor Daltoé, que criou essa estratégia do depoimento sem dano, estava aqui nesse Congresso Internacional de Direitos de Família, que o Sábio também teve a oportunidade de falar, e levar luz a essa importante iniciativa do depoimento sem dano, que não vitimiza tanto a criança, né? Ela não precisa ficar repetindo 500 vezes a história a situação de perigo, a situação de risco e vulnerabilidade social que colocou-a numa situação de ser afastada muitas vezes da sua família, uma situação de violência, numa situação que ela fica totalmente desprotegida e que o Estado, então, entra para intervir. E aí, quando você fala nos princípios, Júnior, eu acho que só existe, e essa é a minha
o próximo passo que eu vou dar, que eu já comecei a dar, que só existe um princípio no direito da criança, que é o princípio do superior interesse da criança, que pode ser melhor interesse, maior interesse, e essas palavras acabam se equivalendo pela situação de análise, no caso concreto. Mas é o princípio do superior interesse, esse que norteia todas as ações, né, das famílias, do Estado e de nós, sociedade civil organizada, enquanto grupos de apoio à adoção, que também é um grande diferencial brasileiro. Nós somos extremamente avançados enquanto sociedade civil organizada, na defesa do direito da criança e do adolescente. Pois não. Isso você falou do direito comparando Portugal, o português e o brasileiro. Mas aí dá para ampliar isso para o direito comparado internacional. O princípio maior é o interesse da criança. Sim, com certeza, porque todos os estados que aderiram, né, à Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que é o grande marco regulatório, né, do direito da criança realmente, né, de 1989, eles tiveram que ajustar as suas legislações. Brasil assim o fez, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Portugal, através da Lei de Proteção à Criança e ao Jovem. Tem essas pequenas diferenças, porque, por exemplo, a convenção ela fala que criança é de 0 a 18 anos. A gente nem precisava ficar falando criança e adolescente no Brasil. E Portugal também não precisava falar criança e jovem, porque criança é de 0 a 18 anos em todas as legislações que aderiram, que se tornaram signatárias, né, ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança. E tiveram que ajustar. E essa convenção colocou lá o princípio do superior interesse como princípio norteador. Mas há um entendimento por muitos doutrinadores que a prevalência da família é um princípio também. E há um outro princípio, que seria das responsabilidades parentais. Só que as pessoas, aí que eu estou falando que é o meu próximo debate, que é onde eu quero mergulhar nisso, que quando você analisa a prevalência da família como um princípio, a gente faz uma leitura muito restrita, né? Os doutrinadores fazem uma leitura restrita, porque eles acham que é um princípio em relação à família da criança, e aí a família de origem biológica. E não é isso, é um princípio em relação à criança. Ela prevalentemente tem que estar numa família. Independentemente de qual seja a família e da formatação, inclusive, porque nós vemos nos dados de censo, por exemplo, que as famílias hoje têm multifacetas, né? Muitas, a família só monoparental, né? Ainda que seja biológica, só tem a figura da mãe, ou às vezes o pai, ou às vezes a avó, né, que fica com a criança. E é família. É família, isso é família. E aí, quando eles trazem o princípio das responsabilidades parentais, isso não é princípio, nós estamos falando de uma regra jurídica da onde você tem um direito ao qual corresponde uma obrigação, um dever. Então, a família ela vai ser prevalecente desde o momento que ela cumpra com as responsabilidades parentais dela. Se ela não cumpre, ela descumpre, né? Ela está violando a sua prerrogativa de ser família, expondo a criança numa situação de perigo. Então, não tem esse direito que venha ser prevalecente, porque ela não cumpriu o dever correspondente. Mas aí é uma discussão bem assim acadêmica, a gente tem que ir lá para Hierig, para Savigny, descobrir assim, o que é princípio, o que é norma, o que é regra, mas é muito legal, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo enquanto pessoas do direito, na defesa do direito à convivência familiar das crianças, ou seja, que toda criança tem uma família. Nós estamos buscando soluções, argumentos para que quem vai decidir, que não sou eu, o grupo de apoio à adoção, que decido sobre o futuro dessas crianças, mas é o juiz, o Ministério Público, a equipe técnica, mas para que eles tenham subsídios para poder decidir sem medo,
Não, a prevalência da família é para a criança. A criança tem que estar prevalentemente em família. Mas esta família tem que corresponder de que forma? Cumprindo com o poder familiar Os nosso. papéis que são delas, né? Ainda assim, nós temos situações em que as famílias, as crianças são retiradas das suas famílias por força da ação do Estado, aí em Portugal, de uma maneira... como é que eu posso dizer isso? Ele assim, é tão... Intervenção, né? Então, essa intervenção é tão forte como nós temos aqui no Brasil, forte que eu digo assim, aqui nós temos mais de 30 mil crianças acolhidas hoje, aí em Portugal nós temos essa quantidade, como funciona isso? Também a gente quer saber, a criança foi colocada sob a proteção do Estado, a família que era tão investigada, tão supervisionada, ela recebe um suporte para depois buscar essa criança, ou ela já é colocada em adoção? Como que funciona isso tudo? Eu posso dizer para vocês que, comparativamente, Portugal tem um número maior de crianças abrigadas em relação ao número populacional. São 8 mil crianças abrigadas. É menos que o Brasil, mas em termos de população, a população de Portugal é menor. Grande. É muito mas grande. Aqui eles são mais, como eu disse, assim, mais incisivos na hora de perceber e cobrar aí, aplicar, melhor dizendo, a medida de proteção. No caso, obviamente, que a medida de proteção do acolhimento institucional, ela não é a medida preferida, não é a primeira a ser aplicada. Né? Sempre, tanto na legislação brasileira quanto na legislação portuguesa, e em todo o mundo, as medidas primeiras são sempre em apoio aos pais, mas direcionadas aos pais. Pai, você tem que levar no centro de saúde, no posto de saúde. Você não está com a vacina em dia do seu filho, você tem que matricular na escola. Ah, mas eu não estou encontrando vaga, então vamos oficiar a escola. Como assim que não está encontrando vaga? Ainda mais aqui, que é a escola pública, é a primeira e praticamente a única opção em muitas aldeias, em muitas cidades. E não é toda cidade que tem escola particular, né? Principalmente no nível que a criança está. Às vezes, Fundamental 1, tem lá no Jardim, pode ser que tenha uma particular. Mas eles são muito incisivos nessa aplicação da medida, mas sempre primeiro em apoio aos pais, como no Brasil. Né? Uhum. Agora, se houver uma reincidência, digamos assim, no não cumprimento, eles são menos sensíveis a considerar os argumentos dos pais. Eles são mais eles partem direto para a aplicação da medida de acolhimento. Daí esse número, que também é maior. Mas aí tem acolhimento familiar aí, não? Ou é só o institucional? Não, a maioria é o institucional. Mas é até legal, porque às vezes quem está ouvindo não sabe o que é acolhimento familiar e às vezes se confunde com a chegada da criança numa família adotiva. Não é isso, né? O que é o acolhimento familiar? Seria colocar a criança numa família enquanto que em caráter provisório, né? Enquanto que a família de origem está sendo trabalhada para a superação daquilo que levou, daquele motivo que levou à exposição da criança ao perigo. Está sendo apoiada, é uma família que está com dependência química ou está desempregada, sofreu algum... por exemplo, agora nós temos no Brasil a perda da sua residência, da sua habitação, como houve no Rio Grande do Sul. Quantas famílias estão desabrigadas? Essa situação aqui também é uma situação de vulnerabilidade, de perigo, né? E essa família precisa ser apoiada para poder receber seus filhos de volta, que estão numa situação de acolhimento institucional dentro de uma instituição, né, que a gente chama de abrigo, né? Ou dentro de uma família que apoia, que está cadastrada para apoiar. Esse serviço tem aqui, sim. Mas, como no Brasil também, não é o serviço dominante. As pessoas ainda estão despertando para essa realidade do acolhimento familiar.
Agora, existem essas medidas de apoio, mas eles também observam bem se realmente estão cumprindo. E existe uma dificuldade de colocar para adoção. Isso tem a ver com a rede, porque quando a gente diz que a família de origem precisa ser acolhida, tratada para que ela volte à funcionalidade, né? Para isso você precisa de uma rede, porque sozinha vai ser muito difícil que ela volte a funcionar bem para aquele filho, para aquela filha. Como é que você vê a rede aí e aqui nesse apoio à família de origem? O que eu pude verificar aqui, que a rede aqui funciona com mais facilidade pelo esquema dos serviços públicos estarem muito bem estruturados e se relacionarem entre si com muita facilidade. E até porque a pessoa está numa aldeia ou está no município, ali tem os serviços básicos estruturantes funcionando. E pode ser que não tenha para uma cirurgia, uma especialidade tal para tratamento de uma doença, mas o básico tem, né? E encaminha, né? E caminha, porque tem o ofício que vai, que chega e que tem retorno. Aqui em Vila do Conde mesmo, eu pude participar de um projeto que eu desenvolvi com umas amigas aqui, no período que eu estive aqui, porque eu queria conhecer o abrigo da cidade, né? E nós temos o abrigo das pessoas com deficiência, e que já são adultas, inclusive entram às vezes crianças e acabam ficando. Aquela dificuldade das famílias também de origem receberem seus filhos com deficiência, uma deficiência maior, né? Que não dá para a adaptação ali junto à comunidade. E nós fazemos um trabalho nesse abrigo e no abrigo das crianças. Assim, uma articulação fantástica não só com o poder público, mas com outros agentes. Imagina que o McDonald's fez uma campanha e reformou todo o abrigo. O abrigo tinha decoração de arquiteto, sabe? Uma coisa que qualquer município a gente podia fazer campanhas nos municípios com clubes de arquitetura. Eu tenho isso o Quintal tem isso em Niterói, né? Conhece o clube de arquitetura, mas como é difícil dar a volta por cima disso. Fazer essa chave virar e acontecer para as crianças morarem enquanto estão abrigadas, em acolhimento institucional, morarem também de uma forma personalizada, né? Parecendo realmente uma casa, ter uma identidade, poderem colocar o seu gosto, para minimizar os impactos da falta de uma convivência familiar. E aqui era muito bacaninha, mas nada supre a presença de uma família. E eles têm muita dificuldade, muito preconceito com a adoção. Está precisando instaurar aqui os grupos de apoio à adoção para a gente sacudir, balançar bastante a cultura da adoção aqui em Portugal. Uma dificuldade muito grande, embora exista lei garantindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Existe lei, não é coisa que no Brasil via CNJ, via decisão STF. Não, aqui é uma lei. Mas eles não gostam de falar desse assunto, né? Não é um assunto que seja muito interessante para as discussões jurídicas nos congressos. Os professores se esquivam de tratar desse tema, sabe? Mas a gente, no universo da adoção, a gente tem que falar tanta coisa antes, né? Do direito da criança, da criança, da adoção interracial, da adoção das crianças que estão com mais idade, adoções tardias, de grupos de irmãos. A gente tem tanta necessidade de falar isso. Aqui a gente tem necessidade de falar que a adoção não é filiação de segunda categoria, não é uma forma de ser filho de segunda categoria, nem de ser pai ou mãe. Isso ainda que no nosso país a gente já conseguiu uma abertura, um acolhimento para essas ideias, aqui ainda a gente precisa trabalhar isso mais. E aí, eu estava perguntando para ti, nós não temos então os grupos de apoio em Portugal, não tem essa estrutura, essa rede que foi criada aqui no Brasil, que funciona tão bem e tem atendido, funciona tão bem que conforme as pessoas vão conhecendo, vão querendo montar nas suas cidades. Eu tenho exemplo
de magistrados aqui que estiveram no último ENAPA em Natal, e aí já voltaram fascinados e querem montar, e em breve nós teremos mais grupos de apoio aqui. Aí em Portugal não tem essa realidade, então tem esse Não, ainda não temos essa realidade. Tentamos promover aqui, na época que nós estivemos, alguns debates, reunir algumas pessoas, mas as pessoas vivem muito ainda no molde brasileiro. Eu adotei, realizei meu projeto de ser pai e mãe, agora eu me viro com a minha realidade. Não precisa ficar falando para todo mundo, né? E quando a gente vê que, quando a gente faz a camisa da adoção, a gente fala de adoção, a gente não está querendo expor os nossos filhos, banalizar o tema ou querer rotular os nossos filhos e as nossas famílias. A gente simplesmente está fazendo uma autoafirmação positiva, com alegria, com orgulho. Eu não tenho vergonha disso, isso não me constrange. O que não me constrange, né, me engrandece. Eu tenho força, firmeza naquilo, naquele passo que eu dei, naquela atitude que eu tomei, que me faz feliz, faz a minha história bacana, uma história diferente, bacana, mas igualmente de outras pessoas, faz a coisa, naturaliza a ação. E eu acho que é bem isso, naturalizar, né? Naturaliza. E quando naturaliza, pronto. Deixou de ser coisa de primeira ou segunda classe, deixou de ser uma coisa, sabe, segredo, nada disso. Você pode falar, você pode perguntar. Uhum. E isso é muito bom, e aqui ainda não é bem assim, né? Tanto que a minha filha pequena na escola, um dia ela chegou e falou assim: ah, mamãe, sabe o que aconteceu? A professora estava falando assim, ninguém liga para esse menino que está fazendo bagunça, não, porque ele é adotado. Aí ele é assim, o comportamento dele é assim porque ele é adotado. Aí a Maria Fernanda levantou a mãozinha. Eu sou adotada, mas eu não faço isso, não. Meu Deus! Ela não teve vergonha, ela sabe da história dela, não teve vergonha. Ela falou, mas eu sou comportada, eu não peguei o material de ninguém, eu não joguei nada no chão, não rasguei, não atrapalhei uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Então, mas assim, é um pouco ainda partir isso da escola. Mas é o caminho que a gente já fez aí através dos grupos de apoio à adoção da ANGAAD, é um caminho que tem que ser trilhado aqui ainda. E em muitos países também, tá? Não é só em Portugal, não, em muitos países. Você falou que aí a adoção ainda é, de certa forma, um pouco mal vista, né, por alguns. E o apadrinhamento? Você tem também o apadrinhamento aí em Portugal? Então, Portugal é o primeiro país que tem uma lei de apadrinhamento, que é o apadrinhamento civil. Foi tão bem construído, com professores catedráticos de Coimbra, um espetáculo, mas aí eu vou deixar para o Sávio falar que ele tem um livro sobre apadrinhamento civil. Opa! Olha aí. Mas, gente, eu posso antecipar. Nada como o nosso apadrinhamento afetivo. Olha. Porque o apadrinhamento civil aqui é uma adoção simples. Equivale àquela adoção simples do antigo código, né? Que você fazia distinção, não dava o nome, não tinha direito à herança. Pegava para criar. Exatamente. Então, é uma coisa que não dá, não está pautada no afeto. E tudo que a gente construiu no Brasil, em termos de apadrinhamento afetivo, que precisa avançar, precisa ter maior destaque, porque é uma solução muito boa, plausível, viável para muitas crianças que estão à espera dessa reintegração familiar que não acontece e nem da adoção que acontece. O Diógenes, ele postou agora um vídeo e você assistiu a palestra ao vivo do nosso querido Luiz Schettini, lá no ENAPA, em que ele fala exatamente disso, né? A gente às vezes fala assim, os nossos filhos. Não, são eles que nos tornam pais, né? Não tem essa relação de pertencimento, é uma relação de convivência. Eu convivo e me torno pai a partir desta convivência, ou mãe, né? Inclusive aí a psicologia, o serviço social, a pedagogia vão tratar disso
com muito mais profundidade, né? Mas isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? Exatamente. O Luiz Schettini, inclusive, fala uma coisa que é fundamental. Responde tudo que nós somos. Nós somos a partir do outro. Nós somos o que somos a partir do outro, dessa convivência. Então, eu sou a Bárbara porque eu tive os pais que eu tive, né? Eu depois me relacionei com vários professores na escola, aprendi, eles me ensinaram, eu correspondi ao aprendizado num determinado momento, ora não, tive que ter um apoio, e com um coleguinha que eu disputei um brinquedo, ou que eu queria ser a primeira da chamada e ele é o segundo. Tudo isso, né, ou com quem eu estabeleci uma relação afetiva, era aquele meu melhor amiguinho que eu brincava, né, que eu dividia a merenda. A gente vai vendo isso no nosso caminhar, e isso somos nós em relação aos nossos filhos. Por isso que nós temos que estar numa família, para construirmos a nossa personalidade, termos esse sentimento de pertencimento que é tão importante para termos a nossa definição enquanto pessoa. É para sair da solidão que o Fado falou lá atrás, né? E acho que até por isso que tem a questão que é tão eficaz aqui no Brasil, a questão do acolhimento não, minto, do apadrinhamento, né? Esse apadrinhamento afetivo das crianças. E aí a gente pergunta, no seu mestrado, você já estudou, conseguiu estudar soluções jurídicas possíveis para a garantia do direito à família? Bom, aqui existem duas medidas muito importantes. Quer dizer, tem o apadrinhamento civil, tem a adoção, obviamente, que é a melhor de todas, né? E tem a construção de um plano para essa criança, um plano de vida. E a equipe a equipe técnica, digamos assim, que é a comissão, né, de segurança social, da comissão da segurança social, ela tem que trabalhar também pelo projeto de vida da criança. Uma criança que não vai ser reintegrada, nem adotada, porque eu não sei se vocês sabem, há pouquíssimo tempo, é uma lei de 2020 ou 21, se não me engano, que ampliou a possibilidade da criança maior de 16 até 18 anos ser adotada. Porque aqui só podia ser adotada até os 16 anos. Vocês acreditam? Isso é uma perda de chance, é você reduzir o acesso ao direito de viver em família, a convivência familiar de uma criança que, pela convenção, ela é criança até os 18. Olha o contrassenso. Mas esse passo foi dado agora recentemente, através de uma lei que ampliou, né? Mas existe essa estratégia da construção de um projeto de vida para pensar na saída dessa criança que não foi reintegrada nem adotada. Isso é uma medida que tem que ser aplicada para as crianças que estão fora desse contexto da reintegração, do apadrinhamento civil e da adoção. Mas o que precisamos aqui realmente é disseminar essa cultura da adoção, e isso tudo passa pelo que nós falamos lá no início, dos princípios. Quando você reconhece, que não precisa você reconhecer, porque já está reconhecido pela convenção, você não precisa nem fazer esforço mental para isso, que a criança é um sujeito de direito, ela tem o direito de viver em família, ela tem o direito de ter a garantia de ter representantes legais que vão cuidar do seu desenvolvimento biológico, mental, né, educacional, sadio, garantindo todos aqueles outros direitos, a habitação, a alimentação, a saúde, a educação, etc. Então, ela é o sujeito desse direito. E quando você trabalha para essa criança, buscando a melhor solução para essa criança, não significa que você esteja condenando aqueles atores, aí os pais biológicos ou os representantes legais da família extensa, biológica, a uma coisa ruim. Você não está condenando, simplesmente como ele é um sujeito, ele merece esse tratamento, merece acessar a todos esses direitos através de uma outra família. Né? E essa família vai continuar sendo amparada. Só que como a infância tem prazo de validade, não dá para eu esperar
tanto tempo para a criança ser garantida nesses direitos. Então, quando você percebe que não é uma briga entre adultos para punir adultos, mas é uma atuação para garantir um direito fundamental de uma criança, que é fundamental no Brasil e é fundamental aqui. Porque aí entra a psicologia inteira, tudo que nós falamos antes. Que é a mesma, né? Do Luiz Schettini, que é a mesma. Que a Lídia Weber fala também, que tem pesquisa lá da como é que é? Pickler, tese Pickler, não é? Que Soraya do Aconchego fala que você tem que tocar a criança, fazer carinho, ela tem que sentir o aconchego, que isso, ela pequenininha, aquelas crianças da guerra, né? Filhos de ninguém, porque os pais morreram na guerra, elas têm que sentir o toque, o carinho, para se sentirem seguras, crescerem seguras. Nós temos uma política no Brasil de atendimento à primeira infância. Como eles não vislumbram a adoção dentro desse contexto? É um desdobramento necessário à proteção da primeira infância para os casos cujas famílias não têm condições de se restabelecerem a curto prazo, né? Bom, enfim... Então, nós precisamos avançar nisso, mostrar a nossa cara brasileira, né? Do que nós fizemos. Aí a ANGAD tem esse papel fundamental para o mundo, porque as crianças são do mundo. Assim como saem crianças do Brasil através da adoção internacional legal para terem o direito de serem filhos, né? E eles vêm para cá de que forma? Com todos os direitos de um cidadão do país, mas que eles possam também falar com orgulho de serem filhos adotivos. Boa. Bárbara, quando você falou ali do projeto de vida, uma coisa que a gente, inclusive, vai tratar no próximo episódio, que é a questão da educação para a autonomia. Então, quando o Estado como um todo falha e não consegue dar suporte para aquela família de origem e há necessidade de fazer uma intervenção violenta de retirar a criança da família de origem e levar para um acolhimento. Depois o Estado, às vezes, falha de novo com essa criança porque não consegue nem retorná-la para a família de origem porque continuaria o risco, nem levá-la para uma família adotiva. Aí ela completa 18 anos e segue solitária, como diria novamente o Fado, né? Esse projeto de vida português trata disso? Trata exatamente disso. Como vai articular esse adolescente já jovem, né, numa república, onde ele vai morar, onde ele vai trabalhar, já vai tentando articular com essa rede, que não é uma rede perfeita, mas é uma rede mais acessível que a nossa, mais bem articulada que a nossa, até porque os serviços públicos são mais bem estruturados, né? Assim, estão mais consolidados e também são menos pessoas a serem atendidas que no Brasil. A gente também tem que fazer esse comentário, nesse destaque. No Brasil, a população é enorme, né? Que precisa. E é justamente para construir esse projeto de autonomia. Exatamente. Bacana. Então, acho que a gente pode ir encaminhando para o nosso encerramento. Fernando Pessoa, no poema Mar Português, escreveu: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Bárbara, você cruzou o mar no sentido contrário para estudar o direito de crianças e adolescentes. Teve lágrima na sua jornada? Valeu a pena? Como diz esse poeta, né, tão maravilhoso que é Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Lágrimas, lógico que tiveram, muitas, de saudade do meu Brasil. E hoje, quando eu volto, cheguei aqui, né, e olho para casa onde eu fui tão feliz com os meus filhos aqui, com meu marido, e eu vim só com ele agora, dá saudade também desse tempo vivido, desse tempo em família, desse tempo que
eu estava de licença do meu trabalho, então era totalmente dedicado à família, aos meus filhos, ao ponto deles falarem: mamãe, você tá chata, porque você não faz outra coisa a não ser cuidar da gente. Só que você estuda em casa, tem aula de manhã, volta para casa, estuda em casa. Mas que eu tive a oportunidade de cozinhar, que eu também não era muito dada à cozinha, mas de fazer bolo para os meus filhos, de fazer comida para os meus filhos. E eles lá no Brasil lembraram e adoravam quando você fazia aquele prato assim assado. Então, coisa que eu já estava pensando que eu só iria fazer quando eu fosse avó. Né? Mas já tive a oportunidade de fazer isso para os meus filhos, porque essa convivência familiar, ser família, é o maior presente que a gente pode viver a cada dia, né? Ter a cada dia. E deixou esse registro assim na minha memória, essa memória afetiva desse tempo que eu fiquei aqui, que ao mesmo tempo eu também senti a falta da minha terra, Brasil, mas eu me sinto dona aqui também de Portugal, viu? Porque esse filho que cruzou o mar e não pôde voltar, embora tenha tentado levar a mãe que não quis voltar, ir para o Brasil, apegada na sua terra, onde esse filho passou muita fome, ele criou uma família lá. E foi a pessoa assim que me deixou essa herança, que foi a cidadania portuguesa. Morreu humilde, mas me deixou uma herança para toda a vida, para o mundo, para os meus filhos, para eu ser cidadã do mundo. Então eu volto, assim como o Brasil acolheu tantos portugueses famintos, em situações péssimas de condição de vida numa determinada época, eu estou tendo a oportunidade de voltar e ocupar um pouquinho desse solo português, que também é nosso. Nós somos países irmãos, países da lusofonia, né? Temos a mesma língua, podemos nos entender, agora vivemos as festas dos santos populares, que são as festas juninas, partilhamos dessa mesma cultura, isso é muito bonito de ver, e nós temos que defender as famílias onde quer que nós estejamos. Boa, boa. Bárbara, fala também para nós, por favor, antes de a gente terminar, sobre o livro, onde que nós podemos encontrar o livro. O livro está disponível no site da Juruá. Tá. Ele é publicado pela editora Juruá, que é bem amiga, né, nossa, da Angaad, parceira das publicações no Universo Adotivo. Então, para quem não está vendo no vídeo, quem está só ouvindo o podcast, o nome do livro é Situações de Perigo e Direito de Viver em Família. Exatamente. Bárbara Toledo. Muito obrigado, Bárbara. A gente quer convidar todos para avaliarem, comentarem e divulgarem esse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E esses episódios saem a cada 15 dias. Ô, Diógenes, antes eu queria também aproveitar a oportunidade de a gente estar podendo falar no Pode Falar Criança. Que bom que isso deu certo. Muito bom. Bárbara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Esse é o nosso abraço virtual, porque você está aí além mar. Estou eu e Júnior aqui dando um abraço em você, para que você possa se sentir... não sei para que lado que é, acho que a mão está ao contrário. Aqui, para que você possa se sentir acolhida. E, assim, é sempre muito bom falar com você. Eu sou seu fã de carteirinha, do Sávio mais ainda, porque ele é um cara que ama a Lucrécia, e eu acho que isso é importante. Você não fique com ciúmes, tá? De jeito nenhum, eu partilho o Sávio bastante. Então tá joia. E um último lembrete aqui, eu falo de Uberaba, em Minas, né? E nós temos aqui o nosso GRAAL, Grupo de Apoio à Adoção, que tem como madrinha exatamente Bárbara Toledo. Então, o Quintal de Ana e o GAASP, que são os nossos padrinhos. A Bárbara foi a pessoa que nos abriu as portas para o universo dos grupos de apoio à adoção. Que bacana. Quando nós chegamos para fazer uma visita ao Quintal de Ana pela primeira vez, para conhecer, que bicho é esse, né? Assustado com aquele tamanho de cidade, onde que eu vou, onde que eu entro. Quem estava chegando junto, não por acaso, era exatamente a Bárbara. Não é aqui mesmo, vamos entrar. Ela que nos abriu a porta. Obrigado, o quintal Bárbara. É seu, o quintal é seu.
É isso aí, gente. Que legal. Olha, um grande abraço a todo mundo. A gente vai encerrando. Eu faço assim porque às vezes as pessoas que estão nos vendo, nos lendo, né, entenda que essa é uma palma inclusiva. A gente fala no próximo episódio, como disse o nosso querido Júnior. Um grande abraço. Tchau.